É uma palavra de Deus. É a palavra de Deus. E às vezes nós temos na nossa mente assim: esta palavra veio para mim, né? Essa palavra é para mim, serviu para mim, não serviu para mim. Mas nós temos um Deus, irmãos, que Ele avisa. E essa palavra aqui nessa noite, você pode dizer assim: não, mas essa palavra não é para mim, mas Deus está te avisando. Então ela é para você também, né? Ela é para você também, porque Deus sempre avisa, porque Ele é um Pai que ama. E se Ele avisa com a sua palavra, você pode dizer assim: não, mas a minha vida está bem diante do Senhor, glória a Deus, está boa diante do Senhor, está maravilhosa, tudo está acontecendo conforme a plena vontade do Senhor, glória a Deus por isso. Mas nós temos, a própria Bíblia nos diz que os tempos, né, cada dia mais vai ficar piores as coisas. Então Deus sempre tem um plano de estratégia para nós, para nos ajudar no momento da dificuldade. E nesse culto de ser, irmãos, o Senhor deu a palavra sobre um profeta de Deus que está no Antigo Testamento. Mas antes de você abrir lá, eu quero que você abra a Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, no capítulo 13. Filipenses, capítulo 13, versículo 14, só a parte A. Filipenses, depois nós vamos para o profeta lá, calma aí, ó. Filipenses, capítulo 13. 13. Não tem 13. 3. Deixa eu procurar aqui. Tem 3? 13:14A diz o quê? É aí mesmo. Eu botei só uma mais. Diz o quê? Prossigo? Tremendo, né? Começar o ano prosseguindo para o alvo. E prosseguindo para o alvo, irmãos, a nossa vida, o apóstolo Paulo aqui, eu amo esse capítulo 13, 14, o 13 também, versículo 13 é tremendo, que ele diz aí, né, esquecendo das coisas, né, que para trás ficam, isso, e ele vai dizer aqui no versículo 14, parte A, prossigo para o alvo. Então, irmão Ronaldo, o apóstolo Paulo, ele tinha um alvo, né? Ele tinha um foco. O que é um alvo? Tem muitas pessoas que tem aquele joguinho, tabuleiro, né? Que tem um alvo grande assim na parede, tem uma mira, né? E aquela mira ali, você joga para fincar naquele tabuleiro de madeira, e muitos querem acertar o alvo pleno, né? No meio daquele alvo ali, né? Que é muito grande. E assim é a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus nunca, Ele quer que nós perdamos o foco do Evangelho. Porque quando você perde o foco do Evangelho, o foco desta palavra, você já não consegue enxergar a mira, pastora Dayana, perfeitamente. E quando você não enxerga a mira perfeitamente, você sofre. Você tem dificuldades. Porque aquele alvo que era o seu alvo, disse, não, esse alvo aqui eu quero acertar cada dia mais ele no centro dele. E quanto mais nós estivermos no centro da vontade de Deus, melhor é para a nossa vida. Você concorda? Porque nós temos um alvo. E nós temos um adversário também. E esse adversário, todo momento, ele quer nos tirar esse alvo da nossa vida. E o alvo da nossa vida não é carro, não é casa, não é bens financeiros. O alvo da nossa vida é Cristo Jesus e a sua obra e a sua vontade. É assim ou não é? É assim, né?
pessoas nós vemos no meio evangélico que vão perdendo esse foco. Eu preciso arrumar meu óculos, porque já faz algum tempo que eu estou com esse óculos. E esse ano aí eu tenho que fazer exame de vista para fazer o exame da carteira de habilitação. Então eu tenho que me preparar de uma maneira quando eu chegar lá, para que o meu foco esteja em perfeitas condições para me passar na prova, para me passar no teste. E assim a nossa vida também. Nós temos que se preparar antes para passar na prova, para passar no teste, para que a nossa visão ela não esteja desfocada. Por isso que Paulo ele tinha um alvo. E ele está avisando aqui a igreja, está avisando a igreja de Filipe, dizendo assim: prossigo para o alvo. Às vezes, irmãos, hoje nós conquistamos, e é bom conquistar coisas. O ano que passou de 2024 é bom e gostoso, nós testemunhamos, mas isso não pode tirar o nosso foco, irmão Auro. Ele tem que estar mais avante diante de Deus nesse ano que está entrando. Aleluia. E o tema da minha mensagem nesta noite, irmãos, é o propósito de Jesus sobre a nossa vida. O alvo da nossa vida, onde Ele está nesse exato momento, essa noite, domingo à noite, estando adorando ao Senhor, nós sentimos a presença de Deus. Prossigo para o alvo. Para quê? Qual é o alvo da minha vida? No que eu estou inserido nesta noite? Aonde eu estou inserido? Qual é o alvo da minha vida nesta noite perante esta palavra? Porque, irmãos, quando nós estamos prosseguindo, o que é a palavra prosseguir? É o que? Avançar. Prosseguir é ficar parado, Marlene? Eu recebi? Não. Prosseguir é avançar. E Deus quer que nós avançamos este ano. Aleluia. Glória a Deus. Só a pastora Dayana recebeu? Deus quer que nós avançamos este ano. Pastora Celeste. Deus quer que nós avançamos. Mas avançamos com o quê? Com um alvo. Quando nós avançamos com um alvo, o nome de Jesus é glorificado. Sabe por quê? Por isso que Moisés disse: eu não dou um passo sem o Senhor ir na frente. Isso é alvo. Isso é ter foco na vida. Muitas pessoas estão perdendo o foco. Sabe por quê? Porque querem, irmã Marina, concluir o seu ministério, mas sem foco. Deus já está revelando. Nada vai acontecer na sua vida sem você ter um alvo na sua vida. E o seu alvo tem que ser Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos desconectados com a presença de Deus, com o propósito de Jesus na nossa vida, nós perdemos esse alvo. E não adianta, irmãos, quando nós queremos fazer com a nossa própria mão, não acontece. Mas quando Deus ele abre a porta, vai se expandindo a porta. Aleluia. É direção de Deus, é propósito de Deus para a nossa vida nessa noite. Por isso que Paulo está falando: eu prossigo para o alvo. Nós não estamos falando, pastor Marcelo, pastora Cileia, pastora Dayana, nessa noite nós estamos falando aquilo que Paulo ministrava à igreja. Um homem que conhecia Deus, sabia quem Deus era, e nós conhecemos Deus e sabemos quem Deus é. Aleluia. Deus vive, aleluia. Por isso que ele diz para nós essa noite: prossigam para o alvo. Aleluia. Não percam o foco, irmão. Se eu tirar o meu óculos aqui nessa noite, eu não consigo nem ler. Perdi o foco. Está tudo embaralhado, sabe por quê? Porque quando eu acordo de manhã, eu coloco meu óculos, o óculos, ele corrige meu alvo. Estou vendo todo mundo embaralhado. Se eu ler o texto aqui, eu não consigo. E é isso que o inimigo quer fazer com nossas vidas. Ele quer que você perca o foco daquilo que Jesus chamou para você fazer. Ele quer que você perca o alvo, sabe por quê, irmãos? Porque quando você perder este alvo, que é Cristo Jesus, prosseguir para o alvo, prosseguir para o propósito, e as circunstâncias que muitas vezes, Marisângela, vai nos arrodear, é para que o inimigo ele está investindo, sabe por quê? Para perder o alvo, para perder o foco. Mas Jesus nessa noite está nos alertando, dizendo assim: mantenham-se no propósito que eu fiz para a vida de vocês. Aleluia. Sabe por quê? Porque sou eu que corrijo a visão. É eu que faço
vocês enxergar coisa onde não tem. E nós sabemos, irmãos, que quando eu falar desse profeta, e nós vamos para esse profeta nesse momento, um profeta que ele perde o alvo. Quantos querem ser profetas? Quantos são profetas? Você é profeta? Você é profeta na sua casa? Sabe por que você é profeta? Quando você declara que Jesus reina. As suas palavras, irmão Wilson, são bênçãos dentro da sua casa. Por isso que as suas palavras, elas são positivadas no céu. Porque Jesus diz, aonde concordar na terra, não será ligado no céu. Então está sendo ligado no céu. Às vezes nós olhamos uma mensagem no YouTube, é bom olhar a mensagem no YouTube, e Jesus fala, e nós choramos, irmão, mas Jesus também está falando aqui nessa noite. Jesus está falando nessa noite, não perca a missão, não perca o foco. Glória a Deus. O ano está entrando, dificuldades vão bater na nossa porta, irmã Marina, e nós temos que manter, não, Jesus, está tudo sendo destruído ao meu lado, mas o meu foco eu não perco. Eu vou para frente, eu prossigo para frente, porque o inimigo quer que você acorda. Vamos para o profeta Jonas. Vamos aprender com Jonas nesta noite. O que o Senhor nos ensina. Irmãos, é muito conhecido o livro de Jonas. Vem Amós ali, passa um pouquinho, Obadias, os profetas menores, não que eram menores, né? Mas é chamado como profetas menores em Daniel, e nós chegamos em Jonas. Vamos ler a palavra, todos nós, do livro de Jonas. Diz assim, você encontrou? Encontrou? Diz assim o capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. O que veio a ele, irmãos? A palavra, né? Deus vai falar para ele assim: levante e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Prega a minha palavra nessa cidade, porque a sua malícia subiu até a mim. Às vezes nós, irmãos, nesse versículo 2 nos ensina, vamos caminhando devagarzinho ali. A malícia, a maldade dessa cidade subiu até o Senhor, não Deus. O louvor, a glória também, o Senhor, né? Mas o Senhor também olha quando a maldade, a cidade está corrompida. Deus, Ele viu aquilo ali, ó. E nós lemos aqui no versículo, e subiu até mim. Subiu até mim. O versículo 3 é assim: Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Olha aqui, irmãos, ele desceu a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou a sua passagem. Olha como é triste, irmãos, quando o profeta perde o alvo, pastora Daiane. Ele muda a direção, ele mesmo muda, Ronaldo, a direção. Não era para ele fazer isso. A cegueira era tanta de Jonas que Deus não mandou ele para este lugar. Aí ele teve que pagar a passagem, porque quando nós saímos da direção de Deus, é nós que pagamos. É nós que sofremos as consequências. Quando nós saímos da direção de Deus, aqui diz o texto que ele pagou a sua passagem e embarcou nele a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui Jonas está se declinando. Primeiro item nesta noite para nós, irmãos: ninguém consegue sair diante da face e da presença do Senhor. Quando nós perdemos o foco da nossa vida, o alvo, daquilo que Jesus tem para nós, pastora Daiane, nós perdemos esse foco. E nós queremos mudar a direção. E quando nós mudamos a direção, não é a mesma direção que Deus mandou nós ir.
E é o que está acontecendo nos dias atuais, a igreja evangélica, principalmente aqui no Brasil, irmã Marina, quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, dizendo: Deus, eu vou descer para Jope e depois eu vou para Tarsis, mas não era para Tarsis para ele ir. E às vezes nós assinamos embaixo, ainda pegamos uma caneta dizendo: não, mas Deus mandou ir para Tarsis. Mas Deus não está dizendo para você ir para Tarsis, é para você permanecer no lugar que Ele mandou você ir. Aleluia. Primeiro ponto da mensagem. Teve que gastar dinheiro para descer para Tarsis. Assim, Deus ele tinha um planejamento para a vida desse profeta numa cidade. Deus ia pagar a passagem dele? Não, Deus ia enviar ele para aquela cidade livre. Aleluia. Glória. Deus. Irmão Walter, quando nós estamos diante do foco e da presença do alvo de Deus na nossa vida, nós não precisamos gastar o nosso dinheiro. Deus sempre vai enviar recursos. Glória. Deus sempre, pastor Asilei, Ele vai dar conta da sua própria obra na nossa vida. Aleluia. Existem pessoas que foram para Tarsis, irmãos, e eles vão ter que voltar para Nínive. Porque de uma forma ou de outra eles vão ter que voltar. Porque é a minha vontade, porque é a vontade dos obreiros, porque é a vontade da liderança, não é porque é a vontade de Deus. Não é para você pagar a passagem e sair da presença do alto do Senhor. Deus. Primeiro ponto dessa mensagem. Fala, Deus, Senhor. Não saia do lugar que você está, porque aonde está o Senhor, você está também e está a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não, porque lá em Tarsis tem mais a presença de Deus. Ó. Aqui também tem. Deus está aqui, Deus é o dono dessa igreja, Deus ele vai fazer no nosso meio. Não adianta você querer pagar passagem e mudar de lugar. Irmãos, Deus está falando aqui nessa noite, senão Ele não estaria falando isso. Você quer mudar de localidade, você quer mudar de estado, você quer mudar de lugar, Deus está dizendo assim: não desça para Tarsis. Não precisa nem comprar passagem, não gaste o seu dinheiro. Não saia do lugar que Deus te chamou para você fazer. Mas pastor, você conhece a minha vida, mas Deus conhece o teu pensamento nesse momento dessa mensagem. Aleluia, glória a O Deus. teu coração, como está? Fala. Deus, poder. Não desça para trás. Nós estamos só no versículo 3, não desça para trás. Porque Deus tem um destino, tem um alvo para a sua vida, Jonas. Não é para você descer, pagar sua passagem, gastar o seu recurso, não. E o 4 diz assim, vamos ler. O Senhor contudo mandou, aí é o perigo, irmãos. O Senhor contudo mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas vai para o lugar onde o Senhor não mandou ir, compra a sua passagem, aí começa o planejamento de Deus. Por isso que eu falo para mim e para você, Deus sempre avisa antes. É verdade. Não tem que dizer assim, mas pegou despreparado. Não, Deus avisa antes. Veio a palavra do Senhor ao profeta, para quê? Sabe quantas mil pessoas tinha no capítulo 4? São só 4 capítulos, irmãos. 120 mil pessoas tinha nessa cidade. Sabe por quê? Porque essa cidade estava corrompida. Essa cidade estava precisando do Senhor e da sua palavra. Mas quem Deus usa? Os seus profetas. Deus usa eu e você para chegar com a palavra até onde está corrompido. Mas Deus sempre vai dar a rota, mãe. Eu fui para Porto Alegre esses dias, irmãos. Eu entrei numa rua errada lá. O GPS ele mudou a rota e me trouxe para o mesmo lugar. É assim que Deus faz. Ele recalcula a tua rota para te trazer para o mesmo lugar que é para você ficar. Aleluia, glória a Deus. Se Ele é o dono da sua rota. Aleluia. E é tão rápido, às vezes a internet fica bugando ali, irmãos. E nós muitas vezes dirigindo, né? Você não sabe. A gente entra na internet de uma vez ali para nos trazer para a rota certa. E assim. Às vezes você fica esperando a sua internet. Não tem Wi-Fi, eu não tenho internet no meu telefone.
Senhor, deixa Ele calcular a sua rota. Glória a Deus. E assim, sabe por quê? Porque Ele te traz o novo. E nós lemos que se levantou o quê? No mar? Uma grande Tempestade. Quando que se levanta uma grande tempestade na nossa vida? Às vezes, irmãos, a maioria das vezes, é para te trazer para o alvo. É para te trazer para o alvo. Sabe por quê? Porque esse Jonas, e tem pessoa é assim, irmãos. Quando Balaão ele queria lá, né? O outro profeta que recebeu iguarias, recebeu um monte de dinheiro, para profetizar contra o povo de Deus. Enquanto a mula não foi espancada e o anjo não atravessou na frente dele, ele não entendeu. Tem pessoas assim, quando não ser espancado, a mula, quando não aparecer ali um vento, uma tempestade, ela não para. E Deus já está falando, para, não vai para esse lugar, não perca o teu fogo da tua vida, da tua família. Mas está tão cego, o Balaão estava cego. Estava cego, cegueira. Perdeu o alvo, perdeu o foco daquilo que Deus tinha. Imagina, irmãos, quem pode amaldiçoar a minha vida e a tua vida? Quem pode aqui nessa noite? Ninguém pode amaldiçoar a vida de um povo que Deus escolheu. Não tem palavra maldita contra a nossa, por quê, irmãos? Porque todas as palavras malditas contra a nossa casa, a nossa família, nós já repreendemos na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E todos que foram lançados contra nós agora tem escudo, que é Jesus. Glória a Deus. Palavras negativas, palavras que muitas vezes vêm contra nós. E esse vento se levantou contra o profeta. Em Mateus 14, 24 diz que o vento era contrário. A palavra diz assim: entretanto o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando nós desobedecemos o propósito de Deus que Ele tem na nossa vida, e nós perdemos o foco, irmãos, o vento vem contrário contra nós. Esse texto aqui, a Bíblia vai dizer, na quarta vigília da noite, o barco já estava no meio da lagoa, no meio do mar, irmãos. O que aconteceu? Jesus vinha caminhando sobre as águas. Quando ele disse, Pedro, vem sobre as águas, o que aconteceu? Pedro começou a caminhar, mas o vento era contrário, irmãos, porque ele deixou de olhar para Jesus e olhou para o mar. Jonas, você desobedeceu, então eu vou levantar uma tempestade contra esse barco. E assim, irmãos, não perca o alvo da sua vida, porque Jesus ele não tem esse planejamento de levantar um vento, uma tempestade contra a tua casa, contra a tua família, para despedaçar o teu navio, para arrebentar com a tua casa, não. Você quer bênção? Glória a Deus. Deuteronômio 28, né? E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando o quê? Tu ouvir a voz do Senhor teu Deus. E o versículo 15 que diz: e todos o que? As maldições virão contra ti quando o que? Você desobedecer. Era o diabo que estava levantando essa tempestade aqui? Era o Senhor, para trazer o profeta para o propósito. Aleluia. Existem pessoas que Deus vai trazer para o propósito de novo. É Deus que vai trazer para o propósito de novo. Você crê nisso? É Deus que vai fazer, vai trazer, irmãos. Mas eu comprei, a minha passagem já tem as malas já estão prontas, irmãos. Mas Deus mandou você fazer mala? Não, eu vou largar a igreja, vou largar o ministério, vou sair da casa de Deus. Vou dar uma bandinha no mar, porque você sabe que o mar significa o mundo. Vou dar uma saidinha para o mar. No mar eu posso... Não, irmãos, o mar significa tempestade. No mar tem vento forte. Era para Jonas ficar dentro do barco, dentro do navio. Imagina, Luiz, ele teria que pegar o mesmo navio para ir para Nínive. Ele foi para o outro lado. Não tinha helicóptero naquela época, não tinha avião, irmãos. Então o meio de transporte era navio. Era barco, então era para ir para ele para o outro lado, ele foi para o outro. E Jesus, o nosso Senhor, levanta uma grande tempestade, irmãos.
Não perca o foco da sua vida, que o vento e a tempestade, eles significam na nossa vida muitas vezes desobediência, sair fora do foco, do alvo e do propósito de Deus. Você concorda comigo? Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um do seu Deus. E é assim, irmãos, olha aqui, ó. Os marinheiros que estavam ali, cada um clamava o seu Deus. Então ali tinha muitas pessoas. Imagina. Eu clamo Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, porque hoje tem Deus para tudo que é tipo de pessoa, né? Mas eles não querem esse Jesus da palavra. Então eles clamavam, irmãos, clamavam ao seu Deus. E a Bíblia vai dizer que a carga, eles lançavam mar a carga do navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um sono profundo. Aqui aperta mais para a vida de Jonas. É triste falar, irmãos, mas quantas pessoas estão no sono profundo? Estão no porão do navio. Deus não te fez você para estar no porão do navio. Deus de misericórdia. Escondido, pastor, você no porão do navio. Você é para ir para a proa lá no pico do navio, dizer: acalma-te vento, e aquieta-te mar, porque eu tenho a palavra do Senhor. Aleluia. Perde o foco, dorme. Vai. É assim, não é? Quando nós perdemos o alvo do Senhor na nossa vida, nós dormimos. E essa palavra aqui é profética, sabe por quê? Esse sono, se fala, esse sono que você vai deitar agora de noite, vai dormir para acordar amanhã de manhã, não. Isso aqui é sono espiritual, profundamente espiritual. Perdeu a direção. Quantas pessoas perdem a direção, irmãos? Para que se cumpra a vontade do Senhor, não precisamos perder a direção para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Deus vai estabelecer a vontade dele na nossa vida conforme Ele quer. Santo Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, 11, vai dizer: é isso que digo, conhecendo o tempo, e esse tempo é agora, que já é hora de despertarmos do sono. Está dormindo. Mas era pastor, está dormindo. Saiu do propósito, saiu da vontade, saiu do foco, saiu do alvo. É triste isso falar, irmãos, mas não é porque nós temos nomenclaturas, você é pastor, você é obreiro, você é fulano de tal, Deus te estabeleceu como sendo uma bênção, que se você perder o foco, você vai dormir. Você vai entrar nesse sono profundo, Marco. Foi isso que aconteceu com esse profeta. Profundo sono, dormindo. Por que, irmãos? Quis se esconder. O texto no versículo 2 diz que ele quis sair, ele quis se estabelecer, sair da presença do Senhor. Ninguém consegue sair da presença do Senhor. Aleluia. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. E às vezes nós olhamos, irmãos, quando Jonas foi chamado por Deus, era para pregar o que? Era a palavra do Senhor. Por isso que veio a ele a palavra de Deus. Para quê? Para estabelecer a palavra de Deus em 120 mil pessoas que precisavam ouvir a palavra. Por isso que Deus, Ele conta comigo, com você. Pregar o Evangelho até os confins da terra e a toda criatura. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ai de mim se não anunciar esta palavra, não fazer a vontade de Deus, irmãos. E às vezes aqui eu pego mais fundo, irmãos. Hoje lá no meu quarto o Senhor falava no meu coração. Às vezes nós estamos sentados dentro da igreja, não faltamos um culto, mas perdemos o foco. Isso é forte, irmãos. Estamos com sono, estamos dormindo. Deus, Ele não quer que você só frequenta culto. Deus, Ele quer estabelecer o propósito dEle na sua vida, o alvo. Aleluia. Eu falava com uma pessoa esses dias atrás: ah, mas pastor, é isso, é aquilo, eu não consigo mais. Eu disse: não. Se você se levantar, foi isso que Deus falou aqui, ó. Levanta, irmãos. Te levanta e o Senhor é contigo.
É triste, irmãos, quando nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos num profundo sono. Deus não quer isso para a sua vida. Deus quer te despertar nessa noite para o Evangelho cada dia mais verdadeiro. Glória a Deus. Deus quer te despertar, irmão. Sabe aquele reloginho que nós botamos? 10 para 7, meu lá é 10 para 7 e 7:10 que ele desperta. Aquele relógio me desperta do sono para mim trabalhar. Mas quem vai te despertar do sono para você reavivar essa obra na sua vida é esta palavra. Aleluia. É esta palavra. Como é que você quer sair da presença de Deus? Senhor, agora vamos esconder. Porque você pode ver, irmãos, todas as pessoas que estão passando dificuldade, muitas vezes o inimigo coloca assim: não, é hora de você entrar na caverna agora. Te esconde e não aparece mais. Fica lá no fundo do navio. Lá Deus não vai te ver. Mas aqui, irmãos, se nós continuarmos lendo, você vai ver que os marinheiros foram lá e despertaram Jonas e perguntaram para ele: o que está acontecendo? Da onde tu é? Para onde tu vai? E ele vai dizer que é judeu. E você vai ver ele explicando, e ele vai dizer: então vamos fazer o seguinte, vamos lançar sorte para ver o que está acontecendo. Naquela época, no Antigo Testamento, eles lançavam sorte para ver o que aconteceu e aonde caísse o nome escrito. Eles, tipo uma espécie de sorteio mesmo, né? E eles sortearam, irmãos, uma espécie de sorte, e caiu o nome de Jonas. E eles chamaram: Jonas, vem para fora que é por causa de ti. Está acontecendo essa tempestade, nós vamos morrer. Quando nós perdemos o foco da nossa vida, irmãos, não é só nós que sofremos, as pessoas que estão ao redor de nós também sofrem. Os marinheiros, pastora Silene, estavam aqui sofrendo por causa da vida de Jonas. Sabe aquela mala que você fez, a mala bem bonita, você botou todas as suas roupas, amarrou, você não esqueceu de nada para fugir para Tarsis? Deus está dizendo assim: joga ela no mar que não vale a pena. Foi isso que Jonas teve que fazer. Os marinheiros começaram a largar todo aquele peso, achavam que o navio ia afundar pelo peso das malas, pelo peso da carga que estava ali naquele navio, mas não era. Era por causa da desobediência de Jonas. Por causa da desobediência de Jonas. E no 12 ele vai dizer assim: ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. E eu sei que é por causa da minha causa que veio essa grande tempestade. Deus fala, irmãos. Deus fala. Isso é lindo diante de Deus. Quando você chega, marido, e diz: não, é por causa de mim. Para tudo aí, não precisa se jogar no mar. Marinheiro, não precisa se jogar no mar. A minha casa está perecendo por causa de mim. Mas hoje, irmãos, nós temos 10 dedos, né? Temos 10 dedos na mão. Nós usamos os 10 dedos para estender, dizendo que é por causa do fulano, do ciclano, do Bertrano. E não assumimos aquilo que nós deixamos de fazer. Não, mas foi por causa do irmão Walter que eu parei de ir na igreja. Foi por causa da irmã Josi que eu comprei a minha passagem para Tarsis. Foi por causa do irmão Mauro que me trouxe uma palavra, eu não gostei, eu mudei a rota, mudei o alvo. Não, irmãos, te arrepende, não, é por causa de mim. Isso é lindo diante de Deus, quando você reconhece que você precisa e tem a necessidade de mudar a sua rota, porque Deus está falando nessa noite: não adianta você jogar a carga está pesada? Está pesada ou não está? Se está pesada, não adianta jogar no mar. Diga: Senhor, é eu nessa noite que tenho que fazer. Versículo 12, e já estava tudo preparado. O mar, a tempestade, todo aquilo ali, irmãos, que aconteceu. No 17, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora aperta mais. Deus da glória. Você está esperando isso? Eu sou grandinho, né? Imagina entrar na entranha do... Mas tem peixe grande, né? Muitos falam que é baleia, né? Mas não está escrito baleia aqui, né? Está escrito peixe grande. O nosso Deus, irmãos,
Quando você tem um propósito diante de Deus, meu Deus, Ele vai e traz esse grande peixe. A Bíblia não diz, né? Mas como é que Deus trouxe Jonas para Nínive? Sabe que Deus pegou esse grande peixe e jogou para cima assim? O anzol do Senhor já estava na goela desse peixe. Aleluia. E trouxe ele para uma nova rota. Para a rota certa. Já estava tudo preparado. Aleluia. Quem é que vive 3 dias e 3 noites dentro de uma barriga do peixe? Aqui as crianças até sabem isso aqui, irmãos. Às vezes nós passamos correndo. Mas mentaliza comigo nessa noite. Você passar 3 dias e 3 noites. Sabe por quê? Porque desobedeceu. Aí muitas vezes o vento está acontecendo na sua vida, você está dentro da barriga do peixe. Ah, pastor, eu não consigo ficar muito perto desse negócio. Ficar centralizado aqui. E você fica ali, dentro daquele peixe. Aí você começa a se lembrar, na casa do meu pai, eu tinha bênção, eu tinha tudo. Aleluia. Deus mandou eu ir para lá, para o outro lado. Começou a se lembrar dentro da barriga do peixe. Porque Deus faz assim. Ele começa a lembrar a nós o que nós temos que fazer, o certo que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer certo. O propósito de Deus na nossa vida. Nós mudamos muitas vezes, irmãos, e Deus não quer que você muda, Deus quer que você fique no mesmo lugar. Para você não ser engolido pelo peixe grande. Deus Santo. E você vai olhar assim, às vezes o peixe está vindo, e está vindo. O peixe está vindo. E está trazendo um profeta dentro dele. Aleluia. Imagina aquele povo menino olhando assim, mas que peixe grande quando vê. A Bíblia vai dizer que o peixe vomitou Jonas. Deus a glória. Deus, Jesus. Vomitou Jonas. Porque dentro da barriga do peixe ali, Deus estava guardando ele, trabalhando na vida dele. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Deixa o Senhor trabalhar na nossa vida. No capítulo 13, no capítulo 2, ele ora, ele vai se arrepender, ele vai dizer que nas profundezas do inferno eu clamei ao Senhor. E o Senhor se lembrou de mim. O Senhor teve misericórdia de mim. E no capítulo 3 ele vai para onde o Senhor tinha mandado ele ir. Vai ser vomitado pelo peixe. No capítulo 4, irmãos, ele senta debaixo de um pé de árvore e pede a morte. Imagina, pastor, essa lei. A Bíblia diz que no capítulo 3, aqui, irmãos, 40 dias o Senhor deu para essa cidade. Deus estabeleceu 40 dias, senão ele destruía a cidade. E Jonas foi e pregou. E a Bíblia diz que até o rei se arrependeu. Todos se arrependeram. Era isso que era para ele fazer. Era isso para Jonas fazer. No capítulo 4 ele pede a morte. Você viu isso, irmãos? Prega, as pessoas se arrependem, e daí no capítulo 4, que é 4 capítulos, ele pede a morte, senta debaixo. E a Bíblia diz que Deus enviou um verme naquele pé de árvore e consumiu aquele pé de árvore, para ele sair dali. Às vezes Deus faz isso. Te tira do estado de conforto. Não é para você ficar deitado aí, Jonas. Eu já fiz. Eu já usei você para pregar para essa cidade. E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E Deus está dizendo assim: não faça a sua vontade, faça a vontade do Senhor. Glória. Glória. Prossigo para o alvo. Não tenta fugir. Não tenta fugir. Por mais que esteja difícil, não tenta fugir. Nós sabemos que o inimigo ele vai botar na sua. Muitas vezes ele coloca na nossa mente, no nosso coração, para você fugir. Largar tudo. Não larga tudo, Senhor. Ele está recentralizando o teu foco nesta noite. Aleluia. O alvo, porque Deus quer usar essa igreja poderosamente assim. Aleluia. É, Senhor. Glória a Deus. Levanta a alma e vai vir sobre ti a palavra do Senhor. Aleluia. Glória. Levanta, Maico, e vai vir sobre ti a palavra do Senhor. Quem sabe você pode dizer assim: mas eu estou no propósito do Senhor.
Eu estou fazendo a vontade de Deus, amém. Mas Deus está nos avisando nessa noite para a gente não perder esse foco. Se colocamos de pé. Glória. Aleluia. Você quer uma oração nessa noite, irmãos?